E com muito prazer receber no meu canal Fábio Paes. Antes de mais nada, explicando a quem nos acompanha, só como Fábio Paes. Fábio Paes eu conheci já há 3 décadas. O tempo passa, como diria um velho locutor de São Paulo, Fiore Giliotti, já falecido. Já há bastante tempo, portanto, e foi quando justamente eu estava desenvolvendo meus trabalhos da minha tese de doutorado, que foi sobre Canudos, publicado, chamado Canudos, o Povo da Terra, né? Eu já tinha levantado toda a base documental, passado pelo arquivo do Exército do Rio de Janeiro, e queria estudar Canudos. Só explicando rapidamente a quem nos acompanha, Canudos é um marco na história brasileira que produziu um dos, ou o maior clássico do século XX, que é os Sertões de Euclides da Cunha. É um conflito que ocorre no nordeste da Bahia. A comunidade foi criada em 1893, portanto, no início da República Brasileira, poucos anos, ainda no governo Floriano Peixoto, no momento de alteração da estrutura política no Brasil e no estado da Bahia também. Há uma série de incidentes que envolve, que vai levar à fixação de Antônio Vicente Mendes Maciel, que é um beato, é o beato mais conhecido e mais importante da história brasileira. O beato é alguém que vive a religiosidade fora da estrutura da Igreja Católica. Nós, desde o século XVI, há notícias de beato no Brasil, mas Antônio Conselheiro, é a denominação pela qual ele ficou conhecido, é o mais importante deles. Ele acaba se fixando às margens do rio Vaza Barris e essa comunidade cresce rapidamente. Tanto que 2 anos depois, em 1895, vai até Canudos, 2 frades, a mando do bispo de Salvador, para levar à desagregação daquela comunidade. Aquela ida não deu lá muito certo, pelo contrário, aumenta ainda mais de pessoas que se deslocam. Canudos vira até, mais do que a cidade do Conselheiro, o núcleo povoado do Conselheiro, um centro de romaria. Quando a gente lê as poemas do Bombinho, Manuel Pedro das Dores Bombinho, um sergipano, que conheceu a comunidade durante o processo da guerra, isso fica bastante claro. A tensão política é muito grande nesse início da República e também no estado da Bahia, que leva a um primeiro conflito, conhecido historicamente como Primeira Expedição, que acaba nem chegando a Canudos, sendo derrotado, e depois a segunda expedição também derrotada, a terceira, já em março de 1897, envolve um militar muito conhecido à época, Moreira César, que tinha participado da Revolução Federalista, acaba indo a Canudos, achando que seria um passeio, acabou não sendo bem assim, não só ele foi derrotado, como ele morreu, Coronel Tamarindo e outros militares acabaram sendo um verdadeiro fracasso a terceira expedição, e a partir dali, entre março de 1897 e outubro do mesmo ano, Canudos virou o maior assunto nacional, porque se organizou a maior expedição militar até então no território nacional, chamada Quarta Expedição, né, que teve com 3 generais, um deles o comandante-geral, Arthur Oscar, e que levou o ministro da Guerra até próximo de Canudos, em Monte Santo, o Marechal Bittencourt. E foi aquela tragédia que levou à destruição da comunidade a 5 de outubro e a morte antes, em setembro, de Antônio Conselheiro. Teve a maior cobertura jornalística da época, nasceu o correspondente de guerra, vamos chamar assim, entre aspas, dentro do Brasil, e isso levou depois, 5 anos depois, em 1902, em dezembro, a publicação do clássico, né, de Euclides da Cunha. Esse ano, inclusive, saiu uma nova biografia de Euclides, do livro Os Sertões. E tem toda uma literatura que, na época, também surgiu. A comunidade acaba, pouco depois, cerca de 10 anos depois, começa a voltar a se construir como comunidade no mesmo local. Nos anos 40, para ser o mais resumido possível, Getúlio Vargas faz questão, desce em Canudos com os sertões embaixo do braço para conhecer aquela comunidade. Aí vem uma sugestão, uma polêmica danada, da construção de um açude, que no futuro será o açude Cocorobó, quer dizer, a antiga Canudos ela está submersa, e onde era o acampamento das tropas, hoje é a nova Canudos, né? E tem todo um material construído no século XX, primeiro ficou esquecida Canudos, a revista Cruzeiro a redescobre em 1947. Aí tem toda uma história oral que o professor José Calazans é fundamental para todos os pesquisadores, foi ele que teve a sacada de ir lá em 1949, ele começa a recolher toda aquela história oral, e tudo isso tem uma cultura local. E o Fábio Paes, décadas depois, né, que é alguém lá do sertão, já indo de Salvador, visitando. Fábio Paes é um dos que mais, nos últimos décadas, visitou Canudos e conseguiu recuperar e dialogar com toda essa cultura da região.
tive um enorme prazer de conhecer o Fábio Paz, e fui muitas vezes à Bahia, agora, devido a essas loucuras do Brasil, está difícil. Aprendi muito com ele, com todos o pessoal da UNEB, o pessoal da PUC de lá, com os pesquisadores de Canudos, tem grandes figuras, né? Fomos muitas vezes a Canudos, e eu tenho aqui muito orgulho e prazer em recebê-lo aqui no meu canal, que ele representa, o Fábio Paz, acho que a síntese disso tudo que eu falei, desse diálogo entre litoral, sertão, da música, da cultura. Então, Fábio, muito obrigado, agradeço muito você ter aceito o meu convite. Alô, Vila, muito legal estar junto com você, pelo menos agora em tempos de pandemia, né? A gente se encontra nesse momento delicado, né? Que o país está vivendo, né? Eu sempre acompanhando os seus trabalhos aí no blog, também na televisão, você como articulista ali da TV Cultura, e aí isso sempre nos aproxima, né? E depois dessa introdução que você deu, bastante sintética, mas porém relevante sobre o tema, eu vou traçar mais um outro caminho, o caminho da arte, né? Exato. Porque a educação realmente é o esqueleto. Para o esqueleto ficar em pé, precisa de musculatura. A musculatura é exatamente a arte, né? Então, o Canudos, com toda aquela situação dramática de massacre, etc., tal, gerou um cancioneiro riquíssimo, né? Isso é muito interessante, deve ter ocorrido também, né? Quando a gente estuda a Europa, etc., tal, às vezes de uma maneira um pouco superficial, né? Como a gente vai sempre, né, na região que nós fomos, né? E levantamos dados e tudo, fontes orais, né? Remanescente de guerra. Provavelmente lá também deve ter isso. Acho que tem, em alguns países na Espanha, né? Talvez até ali, até naquele pessoal menos, né, artístico, né? Os nórdicos, né? Cantando aquele hino de Lutero, mas eu acho que tem realmente uma. Então, eu acho que não tem um tema da história do Brasil assim que tem um cancioneiro tão rico quanto Canudos. Pode ser que tenha até um outro que seja similar, etc., porque é uma quantidade imensa. São centenas de trovas, de música, de poemas, etc., tal. E isso até hoje, nós estamos já, né, há um tempo, nós estamos em 2021, né, 128 anos do nascimento de Antônio Conselheiro, e continua sendo assim. Então, a primeira vez que eu pisei no tema mesmo ainda foi com o finado parceiro meu, Raimundo Monte Santo, né? Eu era muito novo, ainda era estudante universitário, né? E aí me chamou a atenção aquilo, até foi uma solicitação de Guarnieri aí, de São Paulo, né? Porque ele estava vivo, para fazer uma trilha musical para uma peça de Canudos que ele ia fazer. Aí eu comecei a pesquisar, isso foi provavelmente ali para o ano de 1973. Então, eu comecei a pesquisar com o Raimundinho, ele fazendo música, fazendo com ele as letras, né? E as músicas também. Quando ele telefondou a telefone naquela época, né, de fio, ele era para suspender a pesquisa, porque o roteiro tinha sido censurado, porque o tema de Canudos era um tema de segurança nacional. Isso em plena ditadura militar. Então, eu paralisei essa música, cuidei de outras músicas, etc., tal, né, outros temas, né? Quando teve o movimento popular de Canudos, do Padre Enoque, que foi basicamente uma das pontes que nós chegamos a nos conhecer, né? Você Exato. veio com a referência do Padre Enoque, com um amigo seu, acho que de Minas Gerais, não me lembro o nome dele, um professor, nunca mais a gente viu, né? Ivan. O professor Ivan, exatamente, gente finíssima. Aí fomos lá na Caatinga, etc. Foi a primeira viagem que você fez, assim, de fazer uma Exato. expedição, digamos assim, para um local que você já conhecia, pelo seu trabalho, que é um dos melhores trabalhos que tem sobre Canudos, que é Canudos, o Povo da Terra, que na época foi lançado pela Ática, né? Ainda é o melhor livro ainda sobre o tema de história de Canudos. Então, ali naquele momento, né, eu retomei essa canção, né, que é Andança de Conselheiro, né, que eu fui desenvolvendo e vim terminar ela quando eu fiz a trilha do filme Paixão e Guerra no Sertão de Canudos de Olavo. Então, parece aquelas composições de Dorival Caymmi, que passa 50 anos para acabar. Aí, no final, já o documentário rolando, já fechando, né, as coisas. Peraí, ainda tem mais uma coisa que eu vou colocar. Aí foi colocando e deu essa canção, né? Andanças de Conselheiro, que é minha com o Raimundinho, e depois ela foi andando sozinha comigo. No final, até o Rafa no hospital, sempre brinco com ele com isso, né? Aí vou cantar agora para mostrar um pouco da trajetória desse grande líder campesino, né? Andando pelo sertão, sem
temor vai em frente. Antônio penitente, pelos recantos que o homem cercou, vai o velho guerreiro entranha do tempo, além do pecado, além do poder e do sofrimento, além do pecado, além do poder, além do sofrimento. Sacode, sacode, sacode fora, o povo aparecer, sacode o dói. Berrante anunciando amor no seu cajado, pisca no céu, Antônio dos penitentes. O auá, sempre luzente, pisca no céu, Antônio dos penitentes. Pajeú, Sussuarana, na serra do Benegó, Macambira, é lua cheia, nas noites do Cocorobó, Conselheira, semente da vida, brotando florida nos raios de sol. Trabuco, Caratacá, Maceté e Xoxó. Trabuco, Caratacá, Maceté e Xoxó. Menino vem, caboclo índio, vamos logo guerrear. Menino vem, índio galegos, vamos logo guerrear. Muito bonito, pô. E eu me lembro, Fábio, uma das vezes você cantando e o professor Calazans ouvindo, emocionado. É verdade, você me lembrou um grande lance, cara. Putz, O Calazans, ele levantou, rapaz. Eu pensei que ele ia ter um treco. Ficou branco. E vai morrer, mas não morreu, não. Ele ficou emocionado, me deu um abraço, né? Ele tinha sido meu professor muitos anos atrás, né? E tudo, né? Foi rápido, porque ele andou um tempo fora da Bahia, né? Dando os cursos fora. Mas era uma figura espetacular, né? Uma figura realmente maravilhosa, né? E era também um amante da arte de Canudos, né? Porque ele fez aquele trabalho, né? Daquelas trovas de Canudos, que vem baseado ali naqueles cadernos no meio de campo de Euclides da Cunha, né? Mas ele conhecia muito, ele era uma figura, né? E muito, assim, emocional, né? Ele era muito afetivo também, muito sentimental, tem aquele sentimento, né, forte, né? Sim, muito interessante. Sim, Mas, sim. veja bem, eu estava querendo agora ver se chamar Jurema, né, que é minha filha historiadora também, está aqui na Bahia agora em tempos de pandemia, na floresta aqui, na reserva de Sapiranga. Eu espero que um dia você venha conhecer, né? Vem, diferente do sertão, né? E a canção que eu vou chamar para cantar é uma canção do folclore, né? O folclore que vem ali exatamente no período logo depois da guerra, né? Que foi um período ainda sombrio, né? Daquela tragédia toda, ninguém queria mais ir até lá, Canudo, né? Às vezes por medo, né? E por causa da própria memória sangrenta do conflito, uma coisa muito difícil, né?
você ser derrotado, esmagado, né? Depois, né? Com todo aquele tratamento violento dado pela República, né? Uma coisa realmente que deixou uma marca muito forte, né? Como você mesmo falou, só depois da década de 40, 50, né? Que começa a se retomar essas questões, né? E as pessoas começam a falar. Aí entra a questão da história oral, dos depoentes, né? Que são as fotos, inclusive, de Evandro Teixeira, que é um fotógrafo amigo nosso, né? Eu até falei que ia fazer esse trabalho. Eu falei, olha, a Vila precisa me convidar para você falar sobre o fotojornalismo no período da ditadura. Ele ficou entusiasmado, ele gostou. Mora no Rio de Janeiro, né? Sim. Tem um livro premiado sobre Canudo de fotografia que foi exposto na Europa, na França, tudo mais, né? Você conhece o trabalho dele. Claro, ele fotografou a passeata dos 100 mil, que ficou também uma coisa aquela célebre. Foto histórica dele, a foto histórica dele. É verdade. Ele fotografou mais de 100 velhinhos lá em Canudo, na região, com mais de 100 anos, cara. Porque o povo lá não morre logo para morrer dá trabalho, né? Se não morrer pequeno, se chegar e ficar em pé, com o esqueleto em pé, dura muito. Então, eu vou chamar Jurema para cantar. Sim. Vamos lá. Eu tava na ponta da rua, eu via a lua se fechar, eu via a fumaça da cobra, eu via a tormenta gravar, eu vi o Antônio Conselheiro lá no alto da Bahia, eu vi o Antônio Conselheiro lá no alto da Bahia. Você entra dentro da praça, a falta da monarquia. Você entra dentro da praça, a falta da monarquia. Eu tava na ponta da rua, eu vi a lua se fechar. Eu tava na ponta da rua, eu vi a lua se fechar. Eu vi a fumaça da cobra, eu vi a tormenta bradar. Eu vi a fumaça da cobra, eu vi a tormenta bradar. Eu vi o Antônio Conselheiro lá no alto do tambor. Eu vi o Antônio Conselheiro lá no alto do tambor. Você entra dentro da praça, amor é amor é amor. Você entra dentro da praça, amor é amor é amor. Eu vi o Antônio Conselheiro lá no alto do tambor. Você entra dentro da praça, amor é amor é amor. Valeu! Muito bonito. Putz, lindo, lindo. Então, Deixa ele falar, ele quer falar. Quer falar, Vila, alguma coisa? Não, eu acho que é legal isso, né? De mostrar o que você está apresentando, e vocês estão apresentando, quer dizer, a história musical de Canudos e da região, a riqueza da região, né? É raro, você lembrou um acontecimento na história do Brasil que tem essa memória, no campo da cultura e da música em particular. E esse resgate disso não ficar esquecido, que é uma outra questão, que o Brasil tem uma série de momentos que acaba havendo um apagamento, né? De momentos importantes da história social brasileira. Então, o trabalho que vocês fazem não é de hoje, de décadas, né? É extremamente importante. Então, e é interessante esse diálogo da tua música com o registro popular, como foi apresentado agora, né? Quer dizer, é coisa super legal. Agora, a palavra é de vocês é que mandam. Já falei. Bom, então, veja bem, essa outra que nós vamos cantar é de parceria minha com o histórico Padre Enoque, né? Grande. Enoque Oliveira. Eu ando escrevendo agora uma série de livros, etc. Tal, né? E subindo e descendo, fazendo pesquisa. É uma figura realmente histórica, né? Talvez até uma encarnação piacearense do Antônio Conselheiro em alguns aspectos. Mas é o seguinte, essa música, Salve Canudos, foi uma música que se viu assim, de trilha de alguns documentários, né, de filmes, etc. Né? E a felicidade que eu tenho é que ela é cantada muito hoje nas escolas da região, né, como você falou. Né? Porque uma das formas que se tem de se preservar essas memórias, etc., é você colocar nas crianças, né, nos primeiros anos, né, para as pessoas saberem, né, de onde eles vieram e onde eles estão, né? Porque eu, por exemplo, nasci a 300 metros da ferrovia, né, que passou as tropas de Moreira César, minha casa ficava perto da estação de trem em Serrinha, né? E, no entanto, nenhum professor meu, nem no primário, nem no ginásio, que eu fui até o ginásio, antigamente era ginásio, que falava que ali tinha passado Moreira César, né? Eu conhecia a história de Lampião, do cangaço, quando era pequeno, porque
era aquela conversa de armazém, etc., tal, né, com os ferroviários, né? Mas Canudos realmente era uma coisa pouco falada naquela região. Eu vim conhecer depois, já né? Pós-adolescente, etc., tal, já em Salvador, entendeu? E com as pesquisas que eu fiz com esse músico amigo meu, que era de Monte Santo, que tinha uma memória maior em Monte Santo, que lá foi realmente, né, o palco do exército que foram para lá para acabar com o movimento social de Canudos, né? Então, Sim. essa que o padre fez, ela fazia parte de uma espécie de uma missa, né, popular que ele fez, né? E foi a que talvez tenha pegado mais, assim, né? Que tocou muito, né? Ela tem uma gravação mais guerreira, né? De samba reggae, né? E tem uma mais que Jurema cantora, que é mais, assim, espécie de um lamento, né? Salve, Canudos! Dentro do Cocoró ouviu-se um grito por almas inundadas. Raquel chorou do horror da terra quente. Se escuta gritos de dor das batalhas e massacres, milhões de mortos, da espora da opressão, a triste sorte. Geme o povo dos sertões, solta gritos de dor. Salve, salve, Canudos! Roga a Deus, ó Maria, desde o povo eleva Cristo é seu guia. Na vida aldeia nos misturamos. Filho negros e roceiro, a marca no deserto da terra do filho, a promissão. Salve, salve, Canudos! Roga a Deus, ó Maria, desde o povo eleva Cristo é seu guia. Do navio e da aldeia dos cristãos, índios negros e roceiros, a marca é cruz.
lindo, puxa vida, maravilhoso, viu? Puxa vida, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu acho que isso virou, né, como você estava expondo, né, um verdadeiro hino de Canudos, né? E isso que você falou, uma coisa muito legal das comunidades, especialmente de Canudos, de saber a história e saber o que estão vivendo agora, né? Numa região, quem nos acompanha precisa até procurar no mapa, né? Isso que é importante, saber aonde fica isso e conhecer essa comunidade. Quando as coisas voltarem ao normal, uma hora a pandemia vai embora, né? Uma coisa que eu sempre ficava pensando é a importância de fazer um turismo cultural, as escolas conhecerem Canudos, né? Dos vários estados do Brasil se deslocarem, não só estudantes do ensino médio, que é mais fácil, estudantes universitários, conhecer a região, saber o que é a Caatinga, porque a grande parte das pessoas conhece a Caatinga pelo livro de geografia, né? Mas constatar, ver e ver essa contradição daquela secura dos diabos e o céu mais bonito, como escreve Euclides da Cunha, no última reportagem que ele escreveu de Canudos, no dia 1º de outubro de 1897, para o Estadão, dizendo que não há céu mais bonito, não há manhãs mais bonitas do que as manhãs de Canudos. Então, só isso já resume para ver quão bonito é lá, as pessoas irem conhecer. Eu acho que dá um choque de turismo na região, é muito importante. É uma região ainda muito pobre, que tem um IDH muito baixo, é quase que uma região esquecida. Por isso que eu trabalho tudo isso que vocês fazem, e manter essa memória é manter vivo Canudos. Então, puxa, muito legal. Vamos cantar mais o quê? O que vocês mandam? Bom, eu me retirar, hein? Tá bom, obrigado, Jureu. Você colocou um dado interessante e eu tive uma das coisas... Esse tema já me levou a muitos lugares e tudo, né? Canudos, né? No período centenário, no pós-centenário, né? E eu nunca deixo de cantar. Eu tenho outras canções também que eu desenvolvi recentemente, tão inéditas, né? E tudo, né? Mas eu escolhi cantar algumas que mais eu canto já há algum tempo e que haviam pessoas que também admiravam, né? Uma das coisas que eu ganhei de presente é que Ariano Suassuna, né? Que não está mais com a gente, ele ouviu uma vez o meu disco Paixão e Guerra no Sertão, Canudos e Cantos do Sertão, né? Ouviu, né? E gostou muito, e a partir daí nasceu a relação de amizade. Ele lá em Olinda, né? Em Salvador, etc. Tal, né? E começou a haver assim, algumas trocas de mensagens, etc. Tal, né? Até quando ele veio, nos 80 anos dele, recebeu o título de cidadão baiano, né? Ele recebeu uma série de títulos esse ano, né? A Bahia concedeu. Ele já tinha ganho um prêmio também literário de escritor na Bahia, concorrendo com uma série de escritores, inclusive da própria Bahia, de outros lugares, ganhou esse prêmio, né? E aí eu tive com ele, ele me abraçou, ficamos amigos e tudo, né? E ele sabia cantar música, sabia cantar, inclusive, essa, né? Mas quando ele recebeu o prêmio, o pessoal lá da organização sabia que a gente tinha uma relação, ele me convidou para eu fazer a abertura do prêmio. Aí eu fui, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a cantar, cantei a Salve Canudos, depois cantei outra, cantei depois essa que eu vou cantar, que era filha dele, Canto da Aurora, né? Que eu fiz em parceria com o poeta baiano Adelmo Oliveira, né? Aí ele, como eu comecei a cantar, ele começou a chorar, né? Aí eu fiquei, estava até com o paletó parecido com esse seu, botei o paletó, porque era aquela coisa, né? De Assembleia Legislativa, né? Tudo mais, né? Não cheguei a botar o exagero de botar a gravata, né? Botei o paletó, etc. Tal. E quando eu olhei, ele estava chorando. Eu digo, e agora, cara? Aí comecei a querer chorar também, né? Porque a emoção é aquela coisa que vai e que volta, mas eu segurei, né? Aí quando eu acabei de cantar, ele saiu da mesa, levantou, me deu um abraço, né? E voltou, né? Quando ele voltou, ele foi falar, abriu a fala dele, ele agradeceu muito e falou que eu tinha sido, que eu tinha feito ele chorar, que ele era um sertanejo mole, porque realmente ele cantou uma canção que bate muito dele, que fala do tema de Canudos, que bate profundamente dele, etc. Aí ficou nisso, ele fez um discurso fantástico, né? Sim. E no final eu voltei para fazer umas coisas mais alegres, né? Ele voltou, tinha um grupo lá também, muita gente, né? Tinha um grupo dele, né, de jovens, né, que gostam da obra dele, etc. Tal, que fez também algumas coisas teatrais, etc. Tal. E no final ele veio, desceu, eu cantei de novo, ele dançou, etc. Tal. Foi um dia assim extraordinário. Depois eu encontrei com ele outras vezes, teve um encontro da celebração dos Sertões, né, que ele veio também, e a gente nos encontrou, né, etc. Tal, né. E depois ele me convidou para ir participar de um documentário que não vi ainda, não sei nem se saiu, né?
foi feito pelo Sesc Brasil, né? E que ele ia fazer em Canudos, né? Na Bahia ele ia fazer aqui onde eu estou, no Castelo Garcia d'Áviles, né? Aqui perto, Chapada e Canudos, os 3. Aí eu fui, marquei com ele um dia tal lá em Canudos, né? No entardecer de Canudos, né? E eu cheguei e fiquei esperando ele no hotel, né? No hotelzinho, aquele hotel que você conhece aí, Dona Tetê, aquele negócio ali, melhorou bastante, né? Sim. Os hotéis estão bem melhores, né? Que naqueles tempos, velhos tempos que a gente ia. Então, ele me deu um abraço, ele disse, eu sabia que você não ia falhar, né? Aí ficamos no hotel, conversávamos todo dia até tarde, etc. Ele não usava nenhuma tecnologia dessa, né? Computador, não é Mariana, porque você não usa computador? Não, eu gosto de ler. Só escrevo na mão. Eu escrevia na mão. Eu gosto de ler porque eu leio deitado. Não, você pode... Agora, deitado no computador é meio complicado. Hoje em dia, você pode ficar deitado com uma fone, né? Não, mas como é que eu vou ficar no computador deitado? Não, aí realmente é um problema de você ficar lendo deitado mesmo, escrevendo deitado, né? Mas a figura é maravilhosa. Aí a gravação foi o seguinte, a gravação foi lá no Parque Histórico de Canudos, que é aquele parque que foi feito pela UNEB, né, pelo governo do Estado, na década de 90 do século passado, que melhorou muito, né? Melhorou muito ali. Já está todo sinalizado, com uma série de obras artísticas, tem muita coisa para ver, não só é da memória também fotográfica, o de Flávio de Barro. E dentro de Canudos, para quem nunca foi, vale a pena ir hoje para ver o Museu de Canudos, está muito bom. Está com todas as fotos de Flávio de Barro, tem as fotos de Evandro Teixeira, de Antônio Olavo, né? Diversos fotógrafos, muita coisa de escultura, entendeu? Finalmente, aquele museu da família Aras, né? Foi parar lá com a espada que parece que é de Moreira Serra. Ninguém sabe como isso não foi, né? Porque ninguém sabe se é com a série de espada, né? Mas a filha de Zé Aras dizia que era de Moreira Serra, até morreu minha amiga Lili, né? Aras, né? Então tá lá, tá bonito, tá bem interessante, é um ponto que dá para ver. O bioma da Caatinga, fantástico, entendeu? Tá muito bem assim, lá não tem nenhuma coisa que venha destruir, porque o parque é um parque grande, está todo ele com a Caatinga original ainda do período da guerra. E, finalizando essa questão de Ariano, ele falou que era questão não sei quem foi que disse, você me lembra aí se foi realmente... Não, foi o próprio Euclides da Cunha, acho que disse, né? Que para conhecer o Brasil real tinha que ir em Canudos. Foi ele que falou isso, né? Sim. Foi o Euclides que realmente... Aí eu concordo, porque é ali que é o Brasil cru, real, né? Que está melhorando lentamente, né? A estrada está asfaltada até hoje lá, mas a estrada que depois daquela ponte que ligaram ali, né? A Bahia, o estado ali, acho que é Pernambuco, né? Pernambuco do outro lado, né? Do Canché, muitos caminhões, né? Passam por aí para economizar 100 quilômetros da 116, que é a maior estrada no sentido Lusitanilau, né? Do Brasil. Começa ali no Rio Grande do Sul e vai até lá, Fortaleza, se não me engano, né? Então, tem muito movimento, muita carreta, é uma loucura aquilo ali, né? Então, aí fizemos. Só que tem um detalhe interessante, lá não chove, né? Para chover em Canudos é a coisa mais difícil. Eu nunca vi chuva lá. Você pode ver, olha só, no dia que ele chegou lá para falar, choveu. Choveu exatamente na hora que o sol ia baixar para fazer a filmagem, né? Aí parecia que era um milagre, né? A equipe grande, uma equipe de umas 30 pessoas filmando, aquele negócio todo, aqueles carrinhos que iam para lá e para cá para pegar a imagem. Toda hora que a Ariane saía do mato para falar, chovia. Você acredita no negócio desse? Eu falei, Mariana, você é um cara de sorte, realmente. Você vem para cá e bota a chuva para cair em cima do Cocorobó, cara. Aí ele ficava rindo e tal. Aí, no final, ele conseguiu, depois de muita coisa, né? Eu já tinha feito minha participação no violão, né? A chuva atrapalhou, parava, voltava, mas deu para fazer tudo, né? E ele falou dentro de uma trincheira, que você sabe que lá tem 2 tipos de trincheira. Tem uma mais funda, que era do Exército, e as mais rasas, que era dos conselheiristas, né? Sim. Aí ele fez, né? E eu cantei essa canção, né? Que é o Canto da Aurora. E fala disso, fala da morte, né? E fala também da aurora, né? Inclusive, sobretudo no momento de guerra, né? A morte fica muito próxima, né? Como está muito próximo agora, né? A guerra aqui da pandemia, dos pandemônios, né? E da incompetência, né? Do governo federal de não saber, né? Tratar dessa questão, mais de 550 mil, né? Chegando a muito mais, né? Então, isso é uma tragédia, cara, entendeu? Uma tragédia enorme. Só quem sente é quem perde, né? Ou quem tem sensibilidade para
sentir o que os outros estão sentindo, né? Então, esse é o canto da aurora que ele gostava muito, que simboliza também a morte e o renascimento do próprio conselheiro, né? E dos conselheiristas. Entre os frisos vermelhos da tarde, eu canto a aurora. As colunas de mato e rebanho, eu canto a aurora. Fuzil pendurado em arbustos, eu canto a aurora. Eu canto a aurora. Eu canto a aurora. Uma estrela desmaia de sangue, eu canto a aurora. E eis que vem meu marco de prata, eu canto a aurora. E esta morte é a morte sonora, eu canto a aurora. Eu canto a aurora. Nas colunas de mato e rebanho, eu canto a aurora. Fuzil pendurado entre arbustos, eu canto a aurora. Eu canto a aurora. Eu canto a aurora. Uma estrela desmaia de sangue, eu canto a aurora. Esta morte é a morte sonora, eu canto a aurora. Oh, maravilhoso, olha. Por aí, né? Hein? Tá bom aí, né? Tá ótimo, foi maravilhoso, realmente foi. Foi um bom encontro, viu? Foi um bom encontro. Acho que o importante, Fábio, eu sempre insisto, que essa questão do desconhecimento da história do Brasil, né? E, em particular, de todos os episódios que cercam Canudos, a história do sertão baiano, que é uma tremenda história, e essa questão da cultura, e como você relacionou muito bem cultura e educação, né? Que é algo importantíssimo. E incentivar, eu acho que seria uma revolução em Canudos, a questão do turismo cultural a Canudos. Eu acho que tem sem todas dúvida as alguma. condições, né? De, como você lembrou, tem os hotéis, né? Tem meios das pessoas se deslocarem até lá. Quem quiser ir de avião, desce em Salvador ou em Paulo Afonso, depois se desloca até lá. Quem vem de estados mais distantes, né? Já de estados vizinhos já é mais fácil. Então, ir lá, conhecer, eu acho que isso dá um impulsionamento à economia local muito grande. E todo o trabalho que você faz, você lembrou de personagens tão importantes, né, que participam do resgate e da manutenção, né, dessa história cultural de Canudos. E você tem um papel importantíssimo nisso. Digo isso porque, quando eu conheci, você lembrou o Padre Enoque, grande figura, isso é o quê? 30 anos atrás, tal, e essa questão da solidariedade dos pesquisadores de Canudos. É raro ter um tema em que as pessoas são solidárias, há uma integração, uma troca de informações entre um e outro, né? As pessoas gostam de guardar para si a informação. No caso de Canudos é interessante essa socialização do conhecimento. E você que combina a artista, o historiador,
o compositor, o cantor. Então, fico muito satisfeito mesmo você ter aceito o meu convite. E fizemos uma coisa diferente, viu, Fábio? Porque no meu canal nós temos essa coisa de política, economia, política, economia, política, economia. Então, hoje fizemos uma abertura que eu acho que é muito legal para falar de música, de cultura e tendo você. Então, puxa vida, muito obrigado mesmo por você ter aceito o meu convite aí. Eu acompanho o seu trabalho, entendeu? E sempre li o seu livro, etc. Tal. Tenho uma admiração muito grande pela sua capacidade, você é de fato um historiador rigoroso, um historiador que vai para a fonte, etc. Tal. Eu nunca esqueço que você estudou até aramaico para entender um pouco a religiosidade popular de Canudos, né? Porque, de fato, esse trabalho é um trabalho acadêmico, né, que todo mundo hoje em dia procura, né? Porque a pessoa, quando chega num estágio, né? Canudos hoje vai ter uma turma no doutorado lá, especificamente para naquela, digamos assim, é um posto avançado da UNEB de Canudos, vai ter uma turma de Canudos. E o nosso grande amigo Pinheirinho, que você conhece, né? Claro. Escudeiro do CE, foi nos primeiros lugares. Puxa vida, que bom, fico satisfeito. José Carlos Pinheiro, nós fizemos juntas entrevistas. Vai lhe procurar para você dar alguma dica para ele, eu vou falar com ele. Claro. Pinheirinho vai fazer, uns 25 pessoas, né, vão fazer, né? E, paralelamente, esse pessoal vai ter, uma das exigências desse doutorado lá é que as pessoas vão ter que dar um tempo lá, trabalhando nas comunidades, dando aula, etc., interagindo com as escolas do ensino médio, do Fundamental 2, etc., né? Que é isso muito positivo. E depois, provavelmente, se der pé, vai ficar um mestrado de História, né? Lá dentro de Canudos, para estimular a região, toda aquela região ali de Pombal, Cris da Cunha, Paulo Afonso, que você falou, né? Porque, de fato, é uma história que merece ser preservada, como toda a história, né, europeia, de todos os países do mundo hoje, né? Que tem um respeito pelo patrimônio imaterial e material, preserva a sua história, né? E ali é a história viva, realmente. Uma história viva, entendeu? E o turismo cultural, que envolve também essa questão toda já da culinária, né, do sertão, né? Que é uma culinária riquíssima, né? E que as pessoas estão agora descobrindo de uma maneira interessante aquilo que o Euclides colocou no livro dele sobre o umbuzeiro e a umbuzada, né? O umbu hoje já está entrando dentro da gastronomia francesa, né? Já há cooperativas em Uauá, naquela região, que trabalham o umbu em diversas dimensões. A dimensão de doce, de licor, até de cerveja de umbu. Cerveja de umbu, para você ver. Cerveja de umbu. Então, eles estão deixando aquela fama de coitadinho, etc., né? Para entrar na fama de produção, para entrar dentro de um segmento de produção. Porque ali é um parque muito interessante de eólica, né? Energia solar nem se fala, né? Porque ali é um verdadeiro, né? É só o ano inteiro, entendeu? Então, ele tem todas as condições, né? Você vê, por exemplo, toda aquela plantação de uva de São Francisco, de Petrolina, né? De Juazeiro, tem a mesma vegetação que tem Canudos. Então, se dá uva lá, dá uva também, como dá, por exemplo, grande parte das bananas que são fornecidas hoje no mercado de Salvador e de outras cidades vem de Canudos, vem do açude de Cocorobó. Percebeu? Como também coco, né? Banana, quiabo, né? Que é muito utilizado na culinária baiana, vem de lá também. Vem dos camponeses que produzem naquele perímetro irrigado do Cocorobó, que o Corobó segue o Guarda-Barri, né? Rumo a Jeremoabo, né? E naquela parte toda ali, daqueles quilômetros que tem, é um bananal fantástico, percebeu? Então, isso são coisas que acho que tem que ser feito, né? Eu acho que nesse aspecto foi você ter lembrado de Getúlio, né? Porque ele teve essa preocupação de ir lá, né? E o açude vem um projeto basicamente dele, do último governo dele, né? Terminou dentro da ditadura militar, mas aí, entendeu? Mas começou lá, em 51, né? Se eu não me engano, 52, quando o Denor começa a fazer aquela obra, né? Então, uma fantástica região ali, rapaz. Sem se lembrar toda a questão cinematográfica dos filmes de Glauber Rocha, Deus de Alma Terra do Sol, que ele filmou lá, né? Pagador de Comércios, que vem ali de Monte Santo, que está no mesmo, né? Aquele mesmo sertão, né? Tudo mais. Então, região realmente muito rica, né? Ela tem muita religiosidade, muito misticismo, né? E as paisagens, de fato, são deslumbrantes, né? E para cinema, fotografia, a luz é perfeita de manhã e no final da tarde, né?
Porque se for durante o meio-dia, é capaz de estourar até as máquinas, né? Porque o sol bota para tremer tudo, né? Mas nessas horas aí, Glauber sacou isso, né, cara? Então é isso, vamos lá, né? Vamos lá. Um grande abraço. Olha, um grande abraço mesmo. Olha, fico realmente muito feliz. Agradecer a você, a Jurema, esse encontro. Eu acho que quem acompanha o canal vai gostar muito. Eu acho que eu recomendo aí que façam as leituras sobre Canudos, ouçam Fábio Paz e vão, quando tudo voltar ao normal, em uma hora essa pandemia vai embora, ir a Canudos. Eu acho que seria uma coisa muito bonita. Eu acho que é uma coisa legal. Imagina se por semana fosse uma escola, seriam 4 por mês, mais de 54 no ano, seria uma revolução econômica na região, né? Então, ir conhecer, então isso temos que dar uma sacudida, um choque aí na região, acho que é muito importante. Então, agradecer muito a você. Valeu, Fábio, muito obrigado. Um abraço para o seu Valeu. escudeiro. Grande abraço.